Programa não recomendado para menores de 10 anos. O Senhor é bom, bom para com todos nós. O Senhor é bom, bom para com todos nós. Ele é bom. O Senhor é bom, bom para com todos nós. O Senhor é bom, bom para com todos nós. Deu seu Filho amado, deu seu Filho amado para nos resgatar das trevas. Está de braços abertos, todo dia espera a sua volta. Volta, vai. Volta pro amor de Deus. Vai, Padre. Volta pros braços do Pai. Ele te espera. Ele te espera. Tá começando o PHN, quer te dar vestes novas. Volta, volta pro amor de Deus. Volta pros braços do Pai. Ele te espera. Ele te espera e quer te dar vestes novas. Na guitarra, Elter Rocha, vai, garoto. O PHN tá só começando. Aqui na guitarra, Elder Rocha. No teclado, Biscuit. Ali na bateria, o Nato. E no contrabaixo, Thiago Pontes. O Senhor é bom. O Senhor é bom, bom para com todos nós. Ele é bom. O Senhor é bom, bom para com todos nós. E esse padre que canta pra caramba. Deu seu Filho amado, vai, Padre Gilberto. Deu seu Filho amado para nos resgatar das trevas. Ele nos espera sempre assim, a noite de PHN. Está de braços abertos, todo dia espera a sua volta. Volta pro amor de Deus, volta pros braços do Pai. Ele te espera e quer te dar vestes novas. Volta. Pro amor de Deus, volta pros braços do Pai. Braços do Pai, Ele te espera e quer te dar vestes novas. Tá só começando aqui no PHN, da TV Canção Nova. Uma ótima noite pra você. É com a alegria desse ministério, desse clima de o Senhor é bom, que a gente começa acolhendo você, desejando que as bênçãos de Deus visitem a sua casa, o seu lar, a sua família. Obrigado, hein, galera. Bom demais estar aqui no PHN. Bom, eu fui convidado a estar com vocês nessa noite de forma especial, porque o nosso querido Peter de Laura, que é o apresentador do PHN, ele precisou, né? Ele teve uma questão de saúde, então precisou se retirar, e eu fui convidado para estar com vocês com uma imensa alegria. E a gente já começa o PHN. Eu quero chamar o convidado de hoje, mas não sou eu quem chamo, não. Como você está acostumado a acompanhar o PHN, o padre está ali, ele tem um papel todo especial aqui dentro do programa. Além da parte de espiritualidade, ele também chama o convidado, ele também fala um pouco do conteúdo, do que nós vamos partilhar aqui. Bem-vindo, Padre Gilberto, sua bênção. Deus abençoe, Tiago. Que bom ter você aqui, Tiago. É bom, muito é bom, bom. é bom. Irmãozão aí, amigo. Obrigado. Então, que bom estar aqui com você. Obrigado pela acolhida. Nosso convidado vem de Santos. Vem de Santos. Vem de Santos, São Paulo. Tem uma história marcada pelos ensinamentos de seus pais, né? Formado em Direito, né? Casado, pai de 3 filhos. E desde jovem ele percebeu assim que poderia contribuir, né? Esse chamado também de Deus e contribuir na política e na sociedade, né? Juntando tudo isso, como nós sabemos que também na nossa igreja tem a doutrina social da igreja que fala muito disso, né? Vamos falar aí no programa. Que maravilha. Então eu vou chamar, quero convidar aqui para estar conosco nesse PHN, nosso querido Paulo Alexandre Barbosa. Seja bem-vindo, Paulo. Alegria ter você aqui. Fica à vontade.
Ministério de Música Canção Nova, a gente começa esse PHN. Na verdade, a gente partilha um pouco dessa história. E eu quero muito, Paulo, que a gente possa partilhar a partir daquilo que o Padre Gilberto nos trouxe aí, já da sua história. Mas o PHN, ele tem todo um intuito, ele tem todo um projeto, na verdade, de evangelização. A gente já pode dizer que é uma bandeira, né? Inclusive aqui na Canção Nova, os acampamentos, né, PHN, começaram em 1998. Eu tive o privilégio de estar aqui no primeiro PHN. Eu venho na Canção Nova desde 1995. E você que acompanha também a história da Canção Nova já há tantos anos, né, Paulo? Eu quero começar dizendo e te acolhendo dessa forma. O que o PHN já trouxe para a sua vida, antes da gente mergulhar naquilo que é a sua história de família, mas para que as pessoas entendam por que você está aqui hoje. Eu sempre fico procurando, sabe? Eu fico atrás daquele fio de ouro, a razão pela qual a gente traz as pessoas para um testemunho. Elas têm que edificar a vida de quem está acompanhando. Então, eu sempre fico procurando, quando eu tenho a oportunidade de estar aqui no PHN, essa razão. Olha, isso aqui vai ajudar aquela pessoa que está acompanhando. Isso aqui vai construir a vida de alguém. E eu tenho certeza que você tem muito a contribuir, a partilhar nessa noite de PHN, mas eu começo dizendo assim, perguntando isso. O que o PHN tem a ver na sua vida e na sua história que vai edificar quem vai acompanhar ao longo do programa a história do Paulo Alexandre Barbosa? Bom, boa noite, Thiago. Prazer estar aqui com você, cumprimentar todos os telespectadores que estão em casa nos acompanhando. Padre Gilberto, prazer, os músicos aqui, todo o time do PHN. Uma alegria poder voltar ao PHN, verdade. Thiago. Assim, tenho a satisfação de acompanhar o trabalho aqui na Canção Nova, vivenciar a comunidade Canção Nova há 2 décadas, né? São 20 anos, e tive a oportunidade de participar do PHN, né? Nosso amigo Dunga, né? Que quando apresentava o programa, e sempre aprendendo, né? A vida é um eterno aprendizado, a gente aprende, a gente acaba partilhando um pouco das nossas experiências, e esse movimento Por Hoje Não, né? Acho que é muito importante. Acho que o exemplo que ficou para mim, o que mudou a minha vida, foi ver cada um dos testemunhos como esse movimento teve a capacidade, a possibilidade de salvar vidas, né? De transformar vidas. Acho que esse elemento transformador de tudo aquilo que foi produzido e é produzido através do PHN, acho que é o que tem de mais relevante. Como as pessoas podem, acreditando, tendo fé, perseverando, transformar a sua própria realidade. Acho que esse é o principal ensinamento, e a partir também do que eu aprendi, acabei utilizando para poder transformar a minha vida nesses últimos 20 anos, né? A trajetória, as experiências que eu tive aqui dentro também da Canção Nova, com a apresentação do programa Lição de Vida, experiências que foram muito impactantes na minha vida e que me ajudaram a promover essa transformação, como o nosso Monsenhor Jonas Abib fala, nós estamos em construção, né? Então, essa transformação ela é diária, faz parte do nosso cotidiano, e o PHN faz parte de tudo isso. Maravilha. Bom, para quem não sabe ou para quem não acompanhou, o Paulo Alexandre Barbosa teve um programa aqui conosco. Antes era, como você citou, né, seja no PHN era o Dunga, mas também antes o Lição de Vida era apresentado por ele, até que o Paulo teve a oportunidade, né, o privilégio de estar aí à frente desse programa durante um tempo, né, Paulo? Muito legal. Foi muito legal a experiência, Thiago. O Dunga apresentava o programa Resgate Já, né, que acabou se transformando no Lição de Vida. Foi uma experiência muito bacana, porque a gente tinha a oportunidade de mostrar em loco, né, nos próprios locais, os bons exemplos de trabalhos sociais feitos no Brasil inteiro. Então, o programa é gravado nas próprias associações, nas entidades do terceiro setor, e trabalhos belíssimos, né, de pessoas com dependência química sendo cuidadas, sendo tratadas, tendo a sua vida transformada, pessoas com deficiência sendo acolhidas, tendo a realidade dessas pessoas transformada, das famílias. Uma coisa é a gente acompanhar pelos meios de comunicação, assistir até à distância, né? Outra coisa é você ter a oportunidade de partilhar isso olhando no olho, vendo aquela história de vida que foi transformada, vendo pessoas fazendo bem. Muitas vezes os meios de comunicação acabam concedendo mais espaço para mostrar aquilo que não dá certo, né? Os exemplos negativos. E a gente tinha a missão de justamente mostrar o Brasil que dá certo. Os exemplos positivos foram mais de 150 programas que nós fizemos, rodamos o Brasil todo, acabamos transformando também parte desses programas num livro, numa publicação, para compartilhar essas boas práticas. Maravilha. Falando em um projeto que deu certo, vamos falar então da sua família. Foi um projeto que deu certo, né? Seus pais te educaram
na fé católica. Conta um pouco da sua história, da sua trajetória aí de fé. A gente que tem acesso à sua história já conhece um pouco, mas para quem está em casa, talvez possa se identificar também com aquilo que foi a sua história de vida. Como é que foi a sua criação? Você já foi formada na igreja, com catequese, com crisma, com primeira comunhão? Como é que foi essa sua trajetória? Porque é interessante você falar, 20 anos que eu estou aqui perto da Canção Nova, mas na sua parte mais jovem, ali na sua infância, como é que foi essa realidade dentro de casa? Tá dizendo que eu tô velho, então é isso. A gente tem mais ou menos a mesma idade, fica tranquilo, tá tudo. Tá, ó, o padre ali de vez em quando já aparece uns fiapos brancos. Já tá vindo o branco aí. Mas a gente tá tudo no mesmo time, viu, Paulinho? Então, Thiago, eu tive a oportunidade, minha mãe sempre foi muito praticante, católica, né? Então foi responsável. Eu tive meus pais, né? Meu pai trabalhava muito, tinha uma rotina que nem sempre permitia que a gente tivesse um convívio tão intenso quanto da minha mãe, que acabou. Nós somos 5 irmãos, né? Minha mãe cuidando das crianças, né? Dos filhos, e iniciou a gente na Igreja Católica. Minha mãe sempre muito praticante, fizemos a catequese, crisma na primeira comunhão, as missas dominicais, tudo aquilo que é muito importante para que a gente possa alimentar desde cedo a fé, ser formado. Eu tive a oportunidade de estudar também durante toda a minha vida no Colégio Marista, né? Então isso também foi muito importante, né? Estudei em um único colégio, o Colégio Marista, e foi fundamental também na minha formação. Muito importante esse olhar ao próximo, poder compartilhar um pouco daquilo que a gente tem, né? Poder também aprender no dia a dia. E chegar aqui na Canção Nova, né? Depois dessa trajetória, foi muito importante, porque foi uma chance também que eu tive, uma oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que aprendi, né? No decorrer dessa trajetória. Mas começou sim na minha família, né? E eu digo sempre que a melhor maneira de educar é através do exemplo, né, Thiago? Então eu tive o privilégio de ter pais que me ajudaram muito, que me orientaram. Meu pai minha referência profissional, referência como homem, né, como ser humano. Isso é muito importante, porque a teoria é uma coisa, mas a prática, o exemplo é o que nos move, né? As palavras comovem, os exemplos arrastam, né? E eu tive o privilégio de ter bons exemplos, né, na minha casa desde cedo, que me ensinaram a trilhar o caminho que eu venho procurando trilhar, errando, acertando, mas sempre fazendo o meu melhor. O que você identifica que você traz de mais forte? Primeiro da sua mãe e depois do seu pai, porque como você falou, você foi criado aí, seu pai nos corres dos trabalhos dele, né, da profissão dele, e aí, mesmo com um pouco dessa ausência, você ainda diz que ele é a sua referência. É interessante isso, né? Porque muitos filhos dizem e colocam, de certa forma, a culpa do que vivem no futuro pela ausência do seu pai. E você faz o contrário. Isso já chama atenção, já é um ponto interessante, porque mesmo naqueles momentos onde ele era ausente, ainda assim ele era uma referência que você buscou e você quis concretizar também tudo que seu pai já tinha conquistado e um pouco mais, não é isso, Paulo? Olha, Thiago, acho que eu tive uma convivência muito intensa, né, com meu pai. Meu pai já faleceu desde 2011, né, mais de 10 anos, e aprendi bastante, né. Essa convivência me fez admirá-lo cada vez mais, né. Meu pai veio ter uma história muito simples. Eu sou de Santos, né, como o nosso padre já falou aqui, mas meu pai é mineiro, né, lá de Jequitinhonha, né, e eu não me canso de repetir essa história, a história da minha família, porque eu tenho orgulho dessa trajetória. Meu pai chegou em Santos com 1 ano de idade, lá de Jequitinhonha, porque meu avô tinha arrumado um emprego em Santos, né, uma oportunidade de trabalho. Meu avô foi para Santos para ser coletor de lixo da prefeitura, né, e meu pai, quando chegou em Santos com 1 ano, com 9, acabou perdendo o pai. Ficou órfão de pai e teve que se virar, trabalhar para ajudar a sua mãe, minha avó, né, que era catadeira de café, era atendente da Santa Casa, lá de Santos, e ajudar a criar os outros irmãos, né? Então foi uma história de muita luta, de muita perseverança, de muita dificuldade. Meu pai foi graxá de sapato, foi vendedor de palha nas feiras, foi vendedor de pipoca e cinema, lutou muito, batalhou muito para obter as suas conquistas. E sempre ensinou esses valores para a gente. Do meu pai eu fico com a perseverança, né? Perseverança para que a gente possa superar as adversidades, superar os obstáculos. Você falou, o principal ensinamento, a principal referência, sem dúvida alguma, é essa. Eu ainda, hoje, né, mesmo
quando estou diante de algum desafio, de um dilema, tenho que tomar alguma decisão importante, saber qual caminho eu vou seguir, eu penso, olha, como meu pai faria, como ele agiria, é uma referência muito importante. E a minha mãe, essa questão do acolhimento materno, da generosidade, de sempre ver uns 5 irmãos, né? Então sempre aquela saudável convivência, com brigas, conflitos, mas aprendendo a dividir, aprendendo a compartilhar, sabendo que sempre cabe mais um, né? A gente vivendo dessa forma, e minha mãe acabou sendo a base, a sustentação também dessa família, e me fez entender também o quanto era importante a ausência do meu pai, né, em muitas oportunidades, sabendo que a ausência dele se dava justamente para que a gente pudesse ter a condição de ter uma vida, né, de prover educação, saúde, enfim, tudo aquilo. Minha mãe acabou ficando dentro de casa, cuidando da família. Essa era o maior trabalho dela, a maior responsabilidade, a maior missão. E meu pai fora trabalhando para que a gente pudesse ter essas condições. E minha mãe sempre, acho que essa parceria, meus pais foram casados por 50 anos, né? Então uma convivência de muito tempo, de longa data, começaram juntos, construíram juntos, e acho que isso é muito importante, né? Então, aqui no PHN a gente ressalta, né, a gente destaca esse valor da família, esse valor da referência, né, mesmo quando o homem, né, o pai sai para trabalhar, mas a mãe permanece ali, e tudo isso também é uma história de vida, onde a gente vai enxergando Deus em meio a tudo isso, e a gente vai construindo, então, o nosso futuro, a nossa história. E que bonito ter, na verdade, a presença da sua mãe também nesse PHN, tá, Paulo? Não só você citando, falando sobre ela, mas ela quis também se fazer presente nesse acolhimento, participando conosco desse PHN. Vamos lá, vamos ouvi-la com todo carinho, essa surpresa chegando aqui para você, viu, Paulinho? Pode soltar, vamos acompanhar. Eu só tenho que agradecer. Às vezes, até falando dele, eu causo um pouco de ciumeira, que eles dizem, é o seu filho. Eu falo, mas ele é o meu filho mesmo. Ele sempre me respeitou muito, nunca foi assim, respondão, nunca foi que alguma coisa que fizesse que me magoasse, sempre procurando fazer o melhor. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por ele ser essa pessoa que é. Eu peço a Deus que faça o melhor e que possa proporcionar a ele fazer o bem para as pessoas. Eu vejo assim, tenho muito orgulho realmente, mas o que eu peço, que Deus o encaminhe, que Deus dê a luz a ele, que ele possa fazer o bem para as pessoas, como ele sempre faz até agora. Que lindo, hein, Paulinho? Mãe é mãe, né, Tiagão? Não, mas é um orgulho, né, muito grande aí. Eu tenho esse privilégio, né, como eu sempre faço questão de dizer, de ter essa convivência, ter esse exemplo, ter esse acolhimento. De casa eu procuro sempre passar, eu digo que se eu tiver a oportunidade de ser parte do que meus pais foram para mim e são para mim até hoje, né, porque eu carrego os exemplos do meu pai e minha mãe, graças a Deus, presente com a gente no dia a dia, eu me sentirei realizado se eu puder ser para os meus filhos aquilo que os meus pais representam para mim. E acho que isso é muito importante. Isso que é o valor, né, da família, da nossa base, das nossas referências, né? No mundo que a gente vive com exemplos negativos, com a falta de bons exemplos, você ter essa base é um privilégio. Eu agradeço a Deus todos os dias por isso, e tudo que eu faço na minha vida profissional, eu procuro fazer pensando e sempre corresponder e orgulhar tudo aquilo que eles nos fizeram, poder gerar orgulho, satisfação para eles, que são a razão da minha existência, da minha família, de tudo, né? Legal, Paulinho. Durante um tempo, eu fiquei pensando, enquanto eu ouvia a sua fala, a gente imaginou que o PHN era esse acampamento, esse programa, onde a gente trazia somente as histórias perdidas, né? Pessoas que viveram um universo muito profundo ali na realidade das drogas, ou das bebidas, ou da prostituição. Porém, e aí trazia, né, esse testemunho para dizer, nossa, de fato, um dia essa pessoa se encontrou com Deus e tudo foi se transformando. Porém, eu entendo que a grande luta do PHN, e por isso é uma luta, né, uma luta constante, é um combate diário, e eu quero trazer isso para a sua realidade também, para quem nos acompanha agora. Talvez você não tenha vivido uma história difícil assim, né, de perdição, de grandes erros, de grandes pecados. Você pode orgulhar sua mãe, como a gente ouviu agora aí a mãe do Paulo Alexandre Barbosa falando dele, mas qual é o seu PHN, Paulo, se a gente pode dizer assim, na sua adolescência? Teve alguma coisa que você,
pô, Thiago, olha, nessa fase aqui eu dei um trabalhinho, ou eu precisei viver uma luta, ou precisei me apegar mais a Deus, eu precisei de mais oração, porque eu entendo que o PHN também atualmente pode ser uma luta para não ficar depressivo, para não ficar triste, porque aquilo que era antigamente, na história que a gente via antes, né, os jovens na igreja há 20 anos atrás, né, ou se a gente for pegar de 98 a 22, 24 anos atrás, eram diferentes dos jovens de hoje. Né? Então, hoje em dia, toda a tecnologia, toda a forma como os jovens vivem de ansiedade, ou de medos, ou de síndromes, a gente pode dizer também que muitos acabam vivendo o PHN assim hoje, né? De lutar contra a tristeza, de lutar contra a ansiedade. E o que teve? Tem alguma coisa disso na sua história, Paulinho, na sua adolescência, ou nessa fase aí mais jovem, vamos dizer assim, né? Tiago, acho que isso faz parte da nossa vida no cotidiano, né? Essas adversidades, né? Essas superações que você tem que ter. Mesmo, assim? Essa luta, ela tem que ser presente. Em cada fase da vida tem a sua realidade. Na adolescência, lógico que você tem muitas vezes aquela irreverência, né? Quer dizer, acaba dando trabalho. Minha mãe foi generosa aí dizer que eu nunca dei, né, trabalho, mas a gente sempre dá, a gente sempre se busca, né, melhorar, busca aperfeiçoar, busca orgulhar os pais, mas a gente às vezes derrapa, né? É natural que as pessoas possam ser dessa forma. E algumas provações que você passa que você se pergunta, olha, será que comigo tinha que acontecer isso? Eu me lembro muito, eu tinha, pela minha trajetória, né, eu escolhi a vida pública, que era também a vida do meu pai. Meu pai foi prefeito da minha cidade, de Santos, eu acabei também seguindo por esse caminho, e era algo que eu queria muito também, ser prefeito, né? Eu sonhei muito com isso, trabalhei muito para isso, lutei muito para isso. E eu disputei minha primeira eleição em 2012, né, como candidato a prefeito. Antes tinha sido deputado, mas em 2012 fui candidato a prefeito. E meu pai sempre sendo o incentivador dessa trajetória, vibrando a cada momento comigo. Quando tinha algum problema também, sofrendo mais do que eu. Quando tinha partilhando todas as experiências dessa minha trajetória. E em 2011 eu perdi meu pai, ou seja, um ano antes, né, de disputar. Concretizar, enfim. De disputar. Então eu fiquei me perguntando por que são provações que você passa, foi um momento de muita dor, né, de muito sofrimento, de uma provação, mas você tem que entender que tudo tem uma razão, tudo tem um sentido, e com certeza ele não só continuou acompanhando, continuou vibrando e continuou vendo tudo aquilo que aconteceu. Mas você, deixa eu te interromper nisso aí. Você chegou a perguntar para Deus, poxa, Senhor, por que agora, quando estava tão perto de realizar, e dele me ver, né, realizando esse sonho que também era dele? Eu perguntei, né? Porque era um sonho. E aí, como é que foi? Como é que foi essa conversa com Deus? Porque essa parte é interessante. Era um sonho que era. Diz que o sonho que sonha só é somente o sonho, né? Que o sonho que sonha junto é o início de uma realidade. Esse sonho foi um sonho que foi sonhado junto, né, partilhado no dia a dia, em muitas conversas. Meu pai era também o meu melhor amigo, então a gente conversava muito, dialogava muito todos os dias, traçando, fazendo planos, né, e logo ali chegando próximo de acontecer, faltando um ano, quer dizer, ele não estava ali do meu lado, né, aquela voz de ligar, de cobrar, você sente. Meu pai tinha alguns hábitos, né, no dia a dia, de ligar muito cedo, de conversar. Então, você fica esperando o telefone tocar. Olha, será que vai tocar hoje? Não toca? E você fica se perguntando por quê. E acho que a resposta que eu encontrei, né, nesse diálogo foi certamente que ele tinha cumprido a missão dele, me preparado. E eu senti que estava aquilo ali depois. Foi um momento de muita dor, mas também depois dessa reflexão, dessa conversa com Deus, eu diria, foi um momento de muita convicção, de muita certeza, que eu estava preparado, que essa trajetória de convivência, de compartilhar a vida, de compartilhar tudo, foi a forma que Deus encontrou para que Ele pudesse me preparar, passar tudo aquilo que eu precisava para superar os obstáculos que estavam por vir. Então, aquilo me deixou mais confiante, além de mais motivado, mais determinado para alcançar os objetivos que eu tinha me proposto a alcançar, e graças a Deus, sob as bênçãos de Deus, consegui certamente onde ele estava, naquele momento, estava participando, não tenho dúvida, né? Mas essa foi a resposta que eu encontrei no coração.
Legal. Eu quis provocar isso aí para que quem vive essa mesma luta, né, de não entender ou de ter perdido alguém que ama muito ou a pessoa que é a melhor amiga da vida, né, pode ser que você que está acompanhando agora tenha perdido e não tenha encontrado sentido, né, ou a resposta disso. Mas o PHN segue aqui. Eu vou deixar já o padre aqui na agulha, porque ele vai participar com a gente. Mas, o padre, eu vou deixar a pergunta e eu volto depois no outro bloco com o senhor partilhando, tá? Porque já deu o tempo aqui e a gente vai ter que encerrar esse bloco cantando. E aí eu volto com a pergunta para o senhor. Combinado? Beleza. Mas então vamos cantar comigo, daí mesmo. Eu canto daqui, o senhor canta daí, a gente sai com essa canção. O seu amor é demais, a gente sai com o refrão? Pode ser? Vamos junto, Helder, chega mais, vamos tocar. E assim a gente sai assim, ó. O amor de Deus em mim está também em você. Está vivo em nós, tem nome é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Vai, Padre Gilberto, ele veio nos dar a paz. Seu amor é demais, está vivo em nós, tem o nome é Jesus. Ele é a verdade, o caminho e a luz. Ele te ouve. Quem acredita em Deus nunca estará sozinho, pois Ele está muito mais perto do que podemos imaginar. Pra que buscar em pessoas, lugares, o que só Deus pode te dar? Um amor de verdade. Deus nunca te deixará sozinho. Ele te ouve. Deus escuta a sua voz. Fale com Ele. Ele sabe o que é melhor. A guitarra agora sim é o de Rocha. Ministério de Música Canção Nova aqui no PHN, no teclado Biscuit, na bateria o Nato, no baixo Thiago Pontes. Que buscar em pessoas, lugares, o que só Deus pode te dar? Um amor de verdade. Deus nunca te deixará sozinho. Oh não, Ele te ouve. Deus escuta a sua voz. Fale com Ele. Ele sabe o que é melhor. Ele te ouve. Deus escuta a sua voz. Fale com Ele. É noite de PHN. Ele sabe o que é melhor. Pra que buscar? Pra que buscar em pessoas, lugares, o que só Deus pode te dar? Um amor de verdade. Deus nunca te deixará sozinho. Ele te ouve.
sabe o que é melhor. Ele te ouve. Deus escuta a sua voz. Fale com Ele. Ele sabe o que é melhor. Assim a gente volta do segundo bloco de PHN aqui. Paulinho nunca tinha ouvido ao vivo agora, né, Show, cara? hein? Esse ministério, Canção Nova, Tiagão. Assim Que voz, fica hein? grande, obrigado. Que voz, parabéns. Vamos de volta com ele, Padre Gilberto, eu prometi. E a gente retoma, o padre, com essa realidade de família, onde muitas vezes, né, os jovens não conseguem fazer talvez esse caminho, né, que a mãe do Paulo Alexandre ensinou, né, de ter o pai como referência, ou de saber valorizar a mãe que está ali na luta do dia a dia também. Muitas vezes o jovem, ainda mais nos tempos de hoje, acho que desde que o mundo é mundo, né, o jovem tem dificuldade de ter os pais assim, né, ou de ouvi-los, ou de serem direcionados por ele. O que o senhor tem a partilhar conosco a partir dessa realidade da juventude que não consegue ser esse orgulho, ou talvez ouvir a voz dos pais? Como você falou, desde que o mundo é mundo, um dos maiores desafios, né, dos pais é trabalhar com, geralmente, a desobediência dos filhos, né? Talvez situações, e muitos, acho que a maioria, né, das famílias não teve um relacionamento como o da família do Paulo, né? Muita coisa que você ia falando era familiar a mim. Você estudou no Colégio Marista, né? Eu estudei no Colégio Católico também, das Irmãs Franciscanas, e isso é familiar, e eu lembro, isso é base, né? Aquele ensino, o ensino religioso, o ensino católico na escola, isso é muito importante. Hoje eu trabalho aqui no Instituto Canção Nova, né? Eu faço parte da pastoral do Instituto e vejo que isso é muito importante, né? Mas muitas famílias não tiveram isso, como do ensino religioso, também dos pais ali saberem educar o filho. Você falou uma coisa importante da amizade com o pai, isso é importante. A amizade dos pais com os filhos, né, dos filhos com os pais. Não que o pai vai ser o amigo, isso é errado, é até ruim, o amiguinho, né? Não, mas o pai, sendo pai, autoridade, mas tendo ali a proximidade com o filho, né? E Tiago, tem 3 coisas assim que eu vejo, né, nessa questão dos pais com os filhos, né? A primeira é porque já tem uma fase, né, nossa, e principalmente na adolescência ali, que nós buscamos uma independência, né? E se não tiver um ambiente ali, se os pais não souberem trabalhar direito com os filhos, isso vai ser muito prejudicial. É um conjunto, né? Tem uma fase da adolescência que o jovem quer ser independente, quer ficar livre dos conselhos dos pais, e tem também a questão dos pais saberem trabalhar com os filhos. Talvez tem pais que não sabem trabalhar essa realidade e acaba afastando o filho. E toda vez que o pai vem com alguma Imposição, né? imposição, já vai afastar cada vez mais o filho. Agora, se tiver uma proximidade, a confiança, né? Os pais precisam conquistar a confiança do filho, né? E ainda mais nessa sociedade, que é uma realidade também, da aversão aos mandamentos, né? Por isso a aversão à igreja, a aversão à autoridade, a aversão a regras, né? Nós vemos cada vez mais uma sociedade que quer se ver livre de regras, né? Uma juventude que quer anarquia. Então, assim, se dentro de casa não houver, os pais não fizerem essa parte que é dos pais realmente, da educação, da proximidade com os filhos, de conquistar a confiança dos filhos, vai ser muito difícil, né? E aí, talvez, uma atitude do filho, o pai não sabe tratar bem, vai gerar algo nesse relacionamento, né? Interessante essa... Pode falar, Paulo. Não, acho muito legal o que o padre falou, Tiago, e falando um pouco dessa questão da formação, né, da família, mas também a escola, que é muito importante, né? A gente falou 2 questões fundamentais. Eu tive a oportunidade da escola marista, e aquela conversa com o ensino religioso, educação moral e cívica, o hino nacional. Eu fiz tudo isso aí, educação moral e cívica, todo dia o hino nacional. Todo dia o hino, tal, aquela regra, né? Os irmãos maristas, no meu caso, que tomavam no recreio, a gente convivendo com os irmãos maristas, partilhando o lanche com os irmãos, tal. Isso
é muito importante essa vivência. E o senhor falou aqui do Instituto Canção Nova, né, onde o senhor hoje atua, que é uma referência fundamental, né, um trabalho maravilhoso da creche até a faculdade, né, e esses princípios, esses valores sendo edificados desde cedo, certamente a gente vai ter cidadãos mais conscientes dos seus deveres, né? Não só dos seus direitos, né? A gente vive muito nessa juventude cobrando, exigindo direitos, cobrando, mas também consciente daquilo que se deve fazer, quais são os seus deveres de comportamento diante da sociedade, como se deve comportar, os exemplos que devem ser dados. Então, acho que essa formação com a família e também a educação através da escola, que tem um papel fundamental, é muito importante para que a gente possa formar uma geração mais consciente também dos seus deveres, e não só dos deveres, mas de compartilhar as boas práticas, do amor ao próximo. A gente vive num mundo que acaba sendo muito individualista, né? Que faz com que as pessoas tenham condutas egoístas, né? A gente fala hoje, a informação ficou muito fácil, o acesso à informação hoje está lá no telefone, abrir o smartphone, ver o que está acontecendo no mundo inteiro, a dinâmica de informação, coisa que não tinha na minha época, na nossa época, né? O acesso é bom à informação, lógico, mas como tudo na vida tem uma parte boa e tem a parte que não é tão boa, tem os benefícios e tem os prejuízos. Saber trabalhar é um pouco isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, do WhatsApp, a gente vê que isso aproxima, você fala rapidamente com quem está no outro lugar do mundo, mas de repente você está com uma pessoa, está conversando aqui e está lá no WhatsApp, está lá. Então você está de frente para a pessoa e está a quilômetros de distância dela, porque não está interagindo, não está convivendo. A tecnologia, ela aproxima, mas ela também separa, ela afasta. É importante a gente saber lidar com tudo isso. Que maravilha, achei importante essa contribuição, porque de fato a gente tem que saber lidar com a realidade atual, né? Porque a evangelização também, né, padre? É interessante o senhor falar dessa linguagem atual da fé, da igreja, da participação também na educação ali das crianças. Como é interessante aqui, né, a gente que tem acesso a alguns que já estão jovens hoje, que foram formados, por exemplo, pelo nosso Instituto Canção Nova, quando passaram situações difíceis na realidade de família, ou tiveram oportunidades, né, oportunidade de droga, oportunidade de bebida, e disseram, nossa, eu me lembrei de quando eu fazia adoração na quinta-feira ali no Instituto, e isso me fez não viver como todo mundo, não me fez ir na onda que todo mundo foi. Então, como essa formação, né, um momento que você vive ali na sua educação, na fé, e quando isso também acontece no ambiente escolar, né, é tudo muito proporcional para que você possa crescer de uma forma diferente, né, pai? E todo dia eu vejo lá, quase todo dia eu vejo a Isadora, né, sim, filha do Tiago, filha né? estuda ali. Assim, porque eu estou no pátio, né, e vejo e falo, e eu vejo lá na adoração, né? Você falou da adoração, Tiago? Sim, sim. E eu nunca falei para você, né? Mas eu vejo ali a Isadora, cara, o quanto ela se entrega ali na adoração, na missa. Às vezes ela fecha o olho lá cantando, eu digo, olha, já é o que vê dos pais, né? Essa formação dos pais na fé. E você vê ali, algo natural dela, né? E era isso que eu ia perguntar até para você, Paulo. Você que viveu tudo isso com seu pai, mas hoje você como pai, né? E no desafio, né, de educar seus 3 filhos na sociedade atual, né, completamente diferente daquilo que você foi formado pelos seus pais, né? Como é que é esse desafio hoje e até mesmo essa preocupação com a educação, né, dos seus filhos? Olha, o desafio é outro, né? No século XXI, como a gente fala, as novas tecnologias, tudo que a gente tem à disposição, né? Era impensável. Hoje é impensável você viver sem um smartphone, sem ter o celular, todo mundo tem o acesso. Na nossa época não era assim, era diferente, né? Mas me chamou a atenção, estava vendo o padre falar da Isadora aqui, eu tive a oportunidade de estar lá no Instituto, de dar uma volta lá, dar uma caminhada com a Chileia, né, lá no Instituto, e a diferença também, uma coisa que é fundamental, né, é a paixão naquilo que a gente faz. Faz toda a diferença. A gente vê o brilho nos olhos da Chileia mostrando cada uma das crianças. A gente vê ali. Chileia é a nossa diretora, né? A diretora do Instituto. Quer dizer, o jeito que as crianças abraçam, que pegam, que vêm. Que respeitam, né? Que respeitam. Você vê como é que é a convivência no dia a dia, como o trabalho é feito, e é uma coisa que nos orgulha muito. Eu acredito muito nisso, né? Que essa troca, esse acolhimento que as crianças recebem, isso é fundamental no processo de formação e na resposta que essas futuras gerações vão dar para a sociedade. A gente hoje eu tenho a Gabriela, que tem 10 anos, tem o Paulo, que tem 6, o Guilherme, que tem 4, e
muita responsabilidade pela frente, né? Nosso caminho é longo, né, Tiago? Ô, Paulinho, o seu pai também era Paulo, né? Você também é Paulo e agora é Paulo Neto, seu filho? Então, Não. ó, em casa é o Porque seguinte, você não ficou Paulo filho, né? Em casa é o seguinte, quando minha mãe gritava Paulo, Paulo, minha mãe estava brava, gritava Paulo, e todo mundo sabia quem era, porque meu pai era Paulo, eu sou Paulo, meu irmão é Paulo, o filho do meu irmão é Paulo e meu filho é Paulo. Então, assim, é Paulo para todos os gostos. São 5 Paulos, e aí minha mãe falava, Mas dependendo do tom, vocês sabiam quem não, era. só pelo tom de voz eu sabia quem era que tinha que se apresentar. Muito bom. Falando em família, falando nesse momento aí de contar também quantos Paulos tem nessa casa, mas tem, além dos irmãos, tem a irmã, e sua irmã também veio participar com a gente aqui desse PHN, a sua esposa também. Como é bom a gente ter acesso, ou oportunidade, né, de ouvir falar da família, né? Acho que o PHN também, esse momento, igual me encheu o coração de alegria. Claro, eu sou pai, né, então ver o padre falando da minha filha, mas como é bom a gente poder olhar realidades que têm dado certo, famílias que têm dado certo, porque também tem feito essa opção pela fé, né? Então vamos acompanhar aí a sua irmã agora falando um pouquinho pra gente aqui no PHN, Paulo. Hoje, mais do que ser irmã, mais do que ser madrinha, eu sou uma admiradora do ser humano que o Paulo Alexandre se tornou, né? Que a gente hoje vê que ele colocou em prática projetos importantíssimos para a cidade, para as pessoas. A gente tem hoje uma história muito bonita dentro da minha família, que a gente valoriza a cada minuto, né? E desde criança ele sempre foi assim, ele sempre soube ocupar muito bem o espaço que o que ele tinha, né? Nós somos uma família de muitos filhos, né? Muita gente, o Paulo Alexandre é o caçula, então ele teve que ocupar o espaço dele, ele foi buscar, foi conquistar, e essa é a trajetória dele, de conquistas, de desafios diários, de empreender. Ele sempre foi uma pessoa, um menino muito inquieto e um jeito espontâneo de conversar com as pessoas e fazer o que quer. Determinado, eu acho que é uma palavra que define o Paulo Alexandre. Não, eu tava aqui ajudando ela, que define. Que bom, né, Paulo, ver assim, você aí como esse mais jovem, né, da sua casa, e Deus te confiando também grandes coisas, né? Como é para você ouvir assim a sua família, né, a sua irmã, você ouviu a sua mãe, agora ouvir a sua irmã falando de você. Olha, muito legal, né, Tiago? Principalmente porque a gente Porque às sabe vezes que... a gente não sabe se rola essa troca, né? Interessante isso, desculpa te cortar, eu sei que você vai continuar falando, mas às vezes a gente não sabe quem que está em casa pensa da gente, né? Porque às vezes a gente não tem mais essa oportunidade de conversar. E aí, o que você acha de mim? Normalmente a gente não pergunta dia a dia, isso, né? né? A gente não... Não, o que você pensa de mim, né? Essa conversa geralmente não rola, mas quando a gente tem uma oportunidade como essa de estar num programa, a gente ouve coisas que ou a voz de quem está perto da gente, a gente não teve oportunidade no dia a dia de ouvir, né? Com certeza, Tiago. Eu acho que eu confio muito que o ser humano ele é fruto do meio, né? Fruto do meio que ele convive, fruto do meio que ele vive, das experiências que ele tem oportunidade durante a vida. E eu tive essa convivência com os irmãos, cada um com uma realidade, faixas etárias diferentes, muitas vezes pensamentos diferentes. A gente sempre foi criado dizendo, olha, nós somos em 5, né? E comparando com os dedos, né, da nossa mão, um diferente do outro, mas juntos, né, fazendo a diferença. Essa união, esses valores que meus pais sempre passaram para que a gente pudesse sempre fazer tudo junto, a gente pudesse se apoiar, se ajudar nos momentos de dificuldade, nos fortalecer. Isso sempre foi muito importante na minha vida, e eu julgo que aquilo que eu sou hoje, aquilo que eu venho colhendo na minha vida, é fruto dessa convivência também, do aprendizado que eu tive com cada um dos meus irmãos, cada um com o seu jeito, cada um com a sua forma de viver, cada um com a sua forma de agir, cada um com a sua forma de pensar, mas as experiências que eu partilho cada um deles, são fundamentais no meu processo de formação. Paulo Freire tinha uma reflexão que ele dizia que ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo, por isso a gente aprende sempre, né? Esse aprendizado ele é permanente, ele é diário e ele é importante. Eu acho que é a maior riqueza da nossa vida, essa troca, especialmente com quem a gente ama, com quem nos quer bem, com quem faz. É muito legal a gente ver as pessoas que estão do seu lado, a sua família, sofrendo quando você está com
passando por momentos de dificuldade, vibrando com as suas conquistas, porque a vida, especialmente a vida pública, ela é uma vida desafiadora, né? Uma vida que requer uma dedicação. Muitas vezes você tem que abrir mão da convivência com a família, não conviver na intensidade, na forma, na quantidade de tempo que você gostaria, né? Que é o mais importante. Você me perguntou, olha, o que eu sinto falta hoje é de tempo nesse tempo, de tempo para estar com as pessoas que eu amo, com as pessoas que são importantes na minha vida, né? Mas também sabendo que as pessoas têm essa compreensão, porque sabem que é por um bem maior, né? por um ideal, por um sonho, por um objetivo, e que sonham esse sonho junto comigo no dia a dia. Bom, então vamos para ela que sonha esse sonho com você no dia a dia. Agora é a hora da sua esposa, ela que divide tudo isso e é ela quem acolhe, né? O Paulo quando tem as vitórias, né? Mas também quando já deve ter tido as suas derrotas aí ao longo dessa caminhada. E é ela quem recebe, né? O Paulo, eu costumo dizer que em casa é justamente onde a gente mais se revela, né? Porque ali a gente pode descansar, ali a gente briga, ali a gente se reconcilia, ali a gente ama, ali a gente sorri, ali a gente chora. Então vamos ouvir aí a sua esposa agora também participando conosco nesse PHN. Paulo Alexandre é uma pessoa maravilhosa. É um bom amigo, um bom companheiro, um pai amoroso. Eu digo que quando ele está em casa com as crianças, ele volta a ser criança. E as crianças adoram. Ele é muito dedicado, muito engraçado. É muito bonito de ver as crianças junto com ele, com todo esse amor envolvido. A nossa família é uma família de amor. Eu agradeço a Deus a bênção de ter construído essa família linda junto a ele. E falar do Paulo Alexandre é fácil, porque ele é uma pessoa muito abençoada. Eu digo sempre a ele que Deus deu uma missão muito grande, né, para ele. E eu espero que ele possa aí, né, nessa caminhada, continuar a fazer o bem para as pessoas. Tô só olhando pra Paulinha, que cada frase que ela dizia, ele abriu o olho, ou ele... Paulinha, aí, responde aí. Não, muito... Nós estamos juntos há muito tempo, né? Quer dizer, mais de 20 anos aí juntos. Temos aí 3 filhos maravilhosos, né? E que são bem as bênçãos da nossa vida. Eu digo que ela me deu meus melhores, maiores presentes, né? Tudo que eu tenho de melhor. Os filhos... Meus filhos, para mim, são tudo, né? E a Vanessa sempre foi uma grande parceira aí nessa caminhada, nos bons e nos maus momentos, estando do meu lado e construindo essa família baseado nisso, né? No amor, né, que a gente tem, que acho que é o que a gente tem de mais importante, né? E passar isso para os filhos é fundamental. Cultivar esses bons valores, né? Aquilo que eu aprendi, né? Começou aqui com a minha mãe, ela também com a família dela, a gente poder passar isso para os nossos filhos. Acho que esse é o nosso maior legado enquanto ser humano, é deixar isso para os nossos filhos, né? Tá aí, no PHN de hoje, então, mais do que ver uma história de grandes transformações, né? Mas uma história de caminhada com Deus, uma história de família, uma história que tem sido, por que não dizer assim, né, um sucesso naquilo que Deus tem abençoado, né? Então, o que eu espero, né, a partir do PHN de hoje, não está terminando o programa ainda não, mas ficou esse sentimento, né, de vitória, de uma história que tem dado certo, porque tem tido luta, tem tido perseverança, tem tido família, tem tido referência. Então, aqui ao longo desse PHN, que você possa se olhar também, olhar para a sua história e pedir a Deus cada vez mais que abençoe o seu lar, a sua família, que você valorize aqueles que você também tem perto e que você valorize a sua fé. Quero aproveitar aqui que o Padre Gilberto tá conosco, o Padre, e que o senhor falasse um pouco para a gente dessa presença da igreja, porque talvez... alguns possam pensar, mas eu rezo em casa com os meus filhos à distância, mas a presença da igreja, levar para catequese ou até promover esse momento de adoração, como o senhor disse, e partilhou até da minha realidade de família, mas olhando aqui um pouco para a história do Paulo, olhando para aquilo que o senhor acompanha também como um sacerdote, a importância da fé, a importância da igreja na vida da família. Olha, eu vou partir do que o Paulo falou de legado, né? Dos pais, deixar um legado para os filhos, os filhos, né, para os netos, para os seus filhos.
E o maior legado que os pais podem deixar para os filhos é Deus, né? É o maior presente que os pais podem deixar para os filhos é Deus. E você falou aí de catequese, né? O quanto é importante, né, viver aquilo que no batismo os pais, diante da provocação do sacerdote, né, de que os pais devem criar os filhos na fé da igreja, né? São os primeiros catequistas dos pais, né? E ali no seio familiar deve-se crescer o cristianismo, né? É ali onde é o primeiro lugar onde a semente do evangelho precisa crescer. E os frutos da família ali, que são os filhos, precisam estar imbuídos disso aí. Porque vão crescer cristãos, né, com valores, e isso é importante. O que hoje na sociedade cada vez mais são desvalores, né, que estão sendo colocados nos lugares dos valores que aprendemos lá com nossos avós, nossos pais. E a igreja é importantíssima, né, Tiago? É preciso estar junto com a igreja, ali já quando pequeno, colocar na catequese, mas, como eu falei, os primeiros catequistas são os pais, né? E depois a catequese na igreja vai ajudar cada vez mais, seja na primeira comunhão, no crisma, e assim sucessivamente, né? Mas a igreja precisa estar junto, né? É isso, a voz da igreja e essa convivência. Como é bonito a gente ver. Eu me lembro que eu morei na Terra Santa, morei em Israel 2 anos e meio. E até não só na nossa fé, né? A gente está falando da fé da Igreja Católica, assim, né? De missa, mas como era bonito também ver a manifestação de fé. Por exemplo, a gente via os judeus, cara, indo lá para o Muro das Lamentações, por exemplo. É interessante que lá ele é dividido, né? Ele tem um lado feminino, tem um lado masculino, e ali entravam os pais, né? Os homens com seus filhos, do outro lado entravam as mulheres. Mas é interessante como aquela escadinha, né, de crianças, aquele valor que era passado, né, aquela referência, né, de fé, como era sendo construída ali, naqueles que nos precederam, né? Porque interessante, né? Eu me recordo do momento de peregrinação que um dos guias estava falando, né? Então Jesus, como era judeu, ia rezar, né, na sinagoga. Aí teve uma senhora que falou, não, Jesus não era judeu, não. E Jesus era católico, porque eu sou católica porque Jesus era católico. E como, às vezes, a gente perde essa base, né, até de conhecer a nossa fé e de ter uma referência, né? Então, Jesus era judeu, né? Jesus veio de uma família, então ele teve essa referência e depois, a partir daquilo que ele fundou, nós seguimos como católicos, né? A nossa fé foi fundada, né? Foi firmada, foi justamente o Cristo que fundou a nossa fé católica, então por isso nós somos católicos. Mas quis introduzir isso, falando de referência, porque é muito bonito. Então leve seus filhos para a missa, você que já é pai, você que já é mãe, você que é jovem PHN, e você que ainda não construiu a sua família, tem aqui uma boa referência, né? Tem um sacerdote falando, tem o Paulo Alexandre aqui partilhando, tem a gente da Canção Nova também, tem os nossos músicos que já estão à disposição para a gente tocar, para a gente ir para o intervalo, e a gente vai chamar Jesus, né? Eu te chamo Jesus, para viver junto a mim, e assim a gente vai para esse intervalo cantando. A gente volta, ainda tem um terceiro bloco aqui dessa noite PHN, e é muito bom ter você com a gente, vivendo essa referência, essa experiência. Partilhe conosco também nas nossas redes sociais aí, tá bom? Lá no @PHN_oficial, você partilha o que está sendo o programa de hoje para você e como tem sido a sua vivência aí de família, talvez de perda, de superações, mas o bom é que você pode perseverar conosco, que essa palavra também fique forte aí no seu coração. A gente sai assim com o nosso amigo Jesus, é Ele o amigo mais querido, a nossa história de amor, a nossa história de salvação. Vamos junto, padrão? E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim, venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, oh Jesus, venha viver junto a mim, venha me dar. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco de PHN, com o Ministério de Música Canção Nova. A gente pede ao Espírito Santo que Ele nos fortaleça, que Ele nos renove, que Ele nos forme nessa busca de santidade. Vamos juntos. Vem Espírito de
amor, reacender a chama que se apagou, inflamar os corações com línguas de fogo. Vem, vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós. Vai, vai, vai. Nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Sobre nós, então, nessa noite PHN, o Espírito Santo, nós clamamos, nós clamamos, e assim a gente volta para partilhar mais um pouquinho de história, de fé, de família e também, por que não, de política, né? De uma trajetória que em 2006 você, como deputado estadual, né? Foi seu primeiro já mandato assim público, ô Paulinho, que a gente pode dizer. A primeira eleição que eu disputei foi em 2006. Né? 2006. E você já na primeira já chegou chegando, né? Deu certo já, né? Foi eleito deputado estadual. Já tive a confiança aí da população do estado de São Paulo, tive a oportunidade de ser deputado. Tinha 27 anos, 26 anos na época. Foi o mais jovem eleito. Foi, o mais jovem, com o maior número de votos também naquela eleição. Legal. Em 2010 você volta também como deputado? Isso. Fui reeleito em 2010. E aí em 2012 realiza o sonho, né? O projeto também de vida aí do seu pai, o seu também, né? Você Isso. foi então prefeito de Santos. Depois foi reeleito, né? Reeleito em 2016. Ô Paulo, mas é interessante isso, né? Porque a gente foi ouvindo aqui a sua história até agora, né? E ouviu também ali, a gente foi quase no final do segundo bloco, foi ouvindo sua família, sua esposa, melhor dizendo, e ela destacou isso, né? Que Deus tem uma missão para você, né? Que ela entende assim, né? Como é que você se sente diante de tudo isso, né? Porque você é o quinto filho da sua casa, você viu a história do seu pai ali em Jequitinhonha, é até difícil pronunciar, né? Porque você já está mais acostumado. Mas de Jequitinhonha, em Minas, né? Uma cidade pequena, é uma realidade ainda bem pobre, né? Como você já contou aí do seu avô, do seu pai, em trabalhos muito simples, mas foi essa referência também que te trouxe até o ponto onde você está hoje, claro, com muita luta, com muita conquista, mas como entender isso diante de Deus, né? Muito mais do que falar agora das suas conquistas, mas
como você se entende diante de Deus na sociedade hoje, onde você tem a possibilidade de transformar vidas, de transformar histórias, de transformar ambientes e realidades a partir do seu trabalho, da missão, que assim a gente pode dizer que Deus te confiou? Olha, me sinto como um instrumento, né? Instrumento para realmente atuar para transformar a vida das pessoas. Eu acho que isso é o mais gratificante da vida pública, que foi a vida que eu escolhi para viver, para praticar. É muito bacana quando a gente vê o trabalho sendo feito e vê aquela vida sendo transformada, muitas famílias tendo a sua realidade alterada em função do trabalho. O que a gente quer? Hoje a gente vive numa sociedade, muitas vezes, que as pessoas, ao falar de política, geram aquela resistência, tem aquele receio, né? Porque, infelizmente, a gente tem, como tem em muitas outras áreas, muitos maus exemplos que são propagados e as pessoas de bem acabam se afastando, muitas vezes, da política, da vida pública. E eu gosto muito de uma reflexão que diz que o pior castigo para aqueles que não gostam da política é ser governado por aqueles que gostam da política, né? Porque quanto mais as pessoas com bons princípios, bons valores, se afastarem dessa realidade da vida pública, sobra mais espaço para as pessoas que têm maus princípios, maus valores, que têm as más práticas, ocuparem, né, esse espaço. E é muito importante, não ter outro caminho para a gente mudar a nossa realidade. Se a gente fala de melhorar a saúde, melhorar a educação, ter um futuro melhor para os nossos jovens, a preocupação que nós temos com pais, com o futuro dos nossos filhos, a política é o caminho para promover as transformações que todos nós desejamos enquanto sociedade. Fazer as escolhas certas, para que a gente possa colher resultados exitosos enquanto sociedade. Acho que essa é a minha reflexão. E quando a gente que está na vida pública tem a possibilidade de ser escolhido, de ser reconhecido, eu já tenho essa trajetória, graças a Deus, há 20 anos, partilhando aqui dessa caminhada na Canção Nova, partilhando dos mesmos ideais, dos mesmos valores, dentro da base que eu construí enquanto ser humano, porque a gente está na vida pública, né? Quer dizer, mas eu sou o Paulo Alexandre, independente, os cargos são transitórios, são passageiros, as funções que a gente ocupa, e acho que o grande caminho é a gente procurar dar o melhor de si enquanto a gente está exercendo aquelas funções. E quando você, ao fazer o seu trabalho, sente que uma família foi impactada, uma vida foi transformada, isso é muito gratificante. Sente que tudo valeu a pena, né? As renúncias, porque cada escolha é uma renúncia, as renúncias que você faz muitas vezes de convívio com a família, de estar com seus filhos, de ter mais tempo com aquelas pessoas que você ama, vale a pena. Isso é o que me move, é a energia que eu preciso, é o meu combustível, eu diria, para seguir em frente nessa vida. Quando a gente vai dando exemplo prático, né? Programas sociais que são feitos, quando a gente entrega a chave de uma casa, como prefeito de uma cidade, entregar a chave, ver que ali um pouco do seu trabalho promoveu aquele sorriso no rosto, aquela alegria daquela família. Isso é maravilhoso. Quando você vai num restaurante popular que você construiu dentro do teu governo e vê lá aquela pessoa tomando café, pagando 50 centavos, almoçando, pagando R$1, sabe que se aquela pessoa, de repente, não tivesse aquela oportunidade, não estaria fazendo uma refeição naquele dia, por estar numa situação de vulnerabilidade social, uma situação de dificuldade, e, infelizmente, que é a realidade hoje do nosso país e do mundo, né? Essa situação econômica que a gente vive. Então, essas pequenas experiências, que para aquela pessoa ali, pode ser para quem está olhando, olha, é um ato comum, é simples, mas para aquela pessoa é tudo, né? Tem um significado imenso. Então, acho que esse é o principal significado e a razão de estar na vida pública. Eu te ouvindo aqui e vendo, né, o tanto de trabalho que exige, né, eu acho que a gente tem que ser, no mínimo, apaixonado pelo ser humano, né, e por promover esse bem para a pessoa. Né. Eu me entendo aqui, claro, sou missionário, né, me entendo como uma pessoa que porta uma palavra, que porta uma voz, que porta uma presença de Deus para a vida de tantos que nos acompanham, né? Você também já porta isso, né? Por tudo que você já tem de estrada e de história, mas, sobretudo, você também tem uma responsabilidade, que é de cuidar de outras pessoas efetivamente, né? Tem coisas que a minha mão não alcança, né? Eu estou falando agora, eu, Thiago Tomé, aqui na Canção Nova, como missionário, não alcanço, mas a oportunidade que Deus te dá de estar em lugares e em posições onde você pode favorecer as pessoas,
que Deus, então, te conduza, né, em cada um desses passos, em todos os seus projetos, mas que, acima de tudo, seja, de fato, um projeto dele, né, para a sua vida, para a sociedade, por onde você passar. Eu desejo muito isso aqui, te ouvindo e nessa proximidade, né, na oportunidade que a gente tem. Né, eu acredito que cada encontro é uma oportunidade, né, da gente deixar uma marca. Né, e que marca que a gente tem deixado? Né? Aqui, para mim, essa marca muito positiva, muito boa, de alguém que tem construído uma história de verdade e uma história de tentativa de fazer o bem ao próximo. Né? Então, é muito bom te ouvir, muito bom ter essa oportunidade de estarmos juntos aqui nesse PHN, viu, Paulo? Olha, Tiago, acho que quando a gente fala da vida pública, né, a gente tem que, eu sempre digo que quem não gosta de gente tem que escolher uma outra atividade que não seja atividade pública, né? Porque ter vida pública é estar em contato com as pessoas permanentemente. É ser cobrado, é saber ser criticado, é incorporar as críticas, é aprender com as críticas, é você corrigir rumos permanentemente, corrigir comportamento, corrigir conduta. Isso faz parte da vida pública. Você acaba ficando mais exposto, né? Isso é natural, né, desse processo. Isso é muito importante. E na vida pública, né, a razão de ser da vida pública é justamente a transformação das pessoas. São as pessoas. Né? Não tem razão de você estar na vida pública se não for para melhorar a vida das pessoas, se não for para servir ao próximo, servir ao público. Né? Já, como o próprio nome já diz, é um servidor público. Então, qual a missão? Servir ao público. Quando você serve ao público, você acaba, aquele que se doa, né? Aquele que doa é muito mais feliz do que aquele que recebe. Quando você tem a possibilidade de dedicar o seu tempo, de ter a sua vocação, né, sendo preenchida através da vida pública, isso é muito, muito gratificante. Eu me sinto plenamente realizado e é um privilégio você poder fazer aquilo que você gosta, né, aquilo que você é feliz. Eu sempre, desde cedo, né, como a minha história aí mostra, a trajetória, eu sempre tive essa vontade, sempre tive esse desejo de ter a possibilidade de acordar todos os dias, fazer aquilo que te faz feliz, fazer aquilo que você gosta e saber que o teu trabalho está fazendo a diferença na vida das pessoas é fundamental. E falando um pouco da família também, eu sempre procuro pensar, quando a gente tem uma missão de cuidar de casa, um pouco as pessoas acham como é que é ser prefeito, como é que cuidar de uma cidade grande, tem mais de 500 mil de habitantes, como é que funciona? É a mesma regra que a gente tem que adotar em casa. Quer dizer, eu penso o que eu gostaria para os meus filhos, como eu gostaria que fosse para os meus filhos. Quando a gente teve, por exemplo, as decisões que foram tomadas durante a pandemia, como eu gostaria que os meus filhos pudessem conviver. Fosse tratado, né? Exatamente, minha família. Então, é uma grande família, porque você cuida, a sua ação, a sua atitude, a sua postura tem um reflexo na vida de milhares de famílias. Então, sua responsabilidade é muito maior. Você tem que pensar, repensar, passar noites sem dormir, muitas vezes, para errar menos, porque todo mundo erra, né? E eu acredito muito que a gente, ouvindo mais, a gente erra menos. Então, essa convivência, essa experiência de estar com as pessoas é fundamental. Acho que são as melhores ideias, as melhores práticas, elas surgem justamente quando você está mais próximo das pessoas, ouvindo mais. Legal. Padre, quero incluir o senhor aqui nessa conversa, porque a própria igreja ela tem um posicionamento, uma visão, uma direção sobre essa realidade também política, e queria que o senhor, então, entrasse agora para nos ajudar nesse momento, né, o quanto, de fato, nós devemos ter essa participação, ou ser agentes, né, agentes no sentido de ativos mesmo, nessa realidade sociopolítica, nessa realidade da sociedade, onde a gente também tem uma influência. Né? Sim. Às vezes as pessoas desconhecem, né, que a igreja tem documentos, né, falando de política, e justamente a doutrina social da igreja, ela fala diante de vários assuntos, mas um deles na política, e fala lá que a política é um dos melhores meios de se fazer o bem comum, né, pegando aí o gancho do que o Paulo ia falando nessa questão. E até o Papa Francisco, há pouco tempo, num discurso, ele falou, pegando a doutrina social da igreja, parafraseando, ele falou que é uma das mais altas formas de viver a caridade, e que para o católico é um dever a política, né? E a igreja incentiva
os leigos a entrarem na política, aqueles que têm o dom, né? Aqueles que têm, que sentem a vocação a esse chamado e a entrar na vida política. Claro que, por exemplo, eu como ministro ordenado não posso, jamais, não posso entrar, mas a igreja incentiva os leigos que estão nas realidades sociais para que possam entrar nesse meio e fazer o bem comum, viver a caridade, mas tem um detalhe, né, que a doutrina social da igreja, que também os papas falam, sempre imbuído do espírito evangélico, né? Aí eles até falam, por que é que existe uma política ruim? Porque muitos entram e não usam esse espírito do evangélico, né, que é o evangelho, viver o evangelho, os valores cristãos, né? Não abrir mão, né, não podemos abrir mão, né? Se entrar na política, né, se entrar nesse meio, é preciso viver os valores evangélicos, os valores cristãos, né? Que bom poder ouvir isso, ter acesso também, porque às vezes a gente acaba ficou tão, na verdade, com uma linguagem, né, e com uma visão de que a política é ruim ou de que todos os políticos são corruptos, que é até difícil às vezes você se colocar assim, né? Como é esse desafio para você, Paulo? Porque tentar purificar algo que já está tão marcado negativamente, que até mesmo como a igreja, né, que até mesmo como talvez um padre, um missionário, como um leigo, às vezes falar sobre isso é um ambiente, né, é um território muito delicado, onde a gente tem que tomar um super cuidado, porque a qualquer instante pode virar uma confusão, uma briga, uma discussão, porque justamente é um ambiente manchado, assim, né, Paulo? Com certeza, Tiago. É um desafio diário, é um desafio permanente, né? A gente, ao generalizar, a gente também acaba cometendo um pecado, né? Porque, como em todas as atividades, a gente tem os bons e os maus profissionais, né? É verdade. Tem os bons e os maus exemplos. E na medida que a gente tem os maus exemplos na vida pública, isso é fato, o desafio é muito maior, de você mostrar que tem o lado que dá certo, as boas práticas, né? E isso é fundamental. E como você faz isso? É através do exemplo. Não, como eu falei aqui no início, diante de uma outra reflexão, mas as palavras podem comover, mas os exemplos que arrastam, né? Sim. E acho que a melhor forma de você mostrar que é possível fazer uma política com seriedade, é possível fazer uma política com resultados importantes para a população, é através do seu exemplo, do seu comportamento, da sua postura e das entregas. A população, quando faz as suas escolhas, ela tem uma expectativa de retorno do seu trabalho, de entrega, de resultado. E acho que esse deve ser o maior compromisso com a sociedade. Hoje a gente vive num ambiente também político, Thiago, que é muito radical, né? Muito polarizado, onde acabam se discutindo pouco as ideias, as propostas, muito mais as ideologias. Eu tenho uma visão muito, independente de esquerda, de direita, de ideologia, o que nós precisamos ter é uma convicção para melhorar a vida das pessoas, especialmente as que mais precisam. É trabalhar para que isso aconteça, é saber como vai melhorar a saúde das pessoas, saber como vai melhorar a educação, como a gente vai viver num país com menos desigualdade, com mais justiça social, com mais equidade, onde as pessoas têm as mesmas oportunidades. Acho que esse é o grande debate. Esse é o grande desafio. E saber como a gente vai fazer para entregar todos esses resultados que a população espera. Então, acho que esse tem que ser o grande debate. Acho que esse é um ano importante em termos de Brasil, de pensar num país melhor, num Estado melhor. E é fundamental que a gente possa refletir diante de questões que sejam objetivas para a gente viver num país melhor. Então a palavra agora, a gente encerra, a gente está chegando aqui no final desse PHN, mas é uma palavra que fica forte para que a gente possa rezar. A gente sempre tem esse momento, né, de espiritualidade no fim do PHN, mas que fique forte essa palavra esperança nos nossos corações. Né? Esperança. A partir da nossa fé, então, termos esperança. A esperança que é o nosso Deus, a esperança que vem de trazer e de se preocupar em ter próximo, né, em eleger, da forma como você entende aí, da política, a forma como, quando chegar aí o seu tempo, o seu momento, né, também de fazer as suas escolhas, mas que seja a luz da fé, que seja a luz desses conceitos cristãos que o Padre Gilberto nos trazia, daquilo que a gente tentou passar para você aqui nesse PHN, mais do que apresentar uma pessoa, mas assim, uma história, é uma busca séria de Deus, de família, e que fique então
sobretudo aqui nos nossos corações, uma chama de esperança, uma chama de fé, uma chama de coragem, uma chama de ousadia. Quero convidar o padre agora, chega mais para cá, padre, para a gente rezar junto, o Paulo também, a gente vai ficar em pé, a gente vai viver esse momento aí junto com o nosso Ministério de Música. E essa canção, ela fala da experiência de confiança num Deus que abriu o Mar Vermelho. Eles viviam, e é justamente esse cenário ali, né, em Êxodo capítulo 14, se a gente pega para estudar a palavra, a gente entende que Moisés liderou o povo, né, eles fugiam do faraó, né, eles olharam para trás e viam o faraó com seus carros, com seus cavaleiros. Então eles fugiam, na verdade, de uma opressão, eles fugiam de um comando, né, de um reinado onde ele oprimia o povo, onde aquele faraó subjugava um povo, né, e Deus vem libertar esse povo a partir de Moisés. Então que haja libertação na nossa vida, na nossa casa, nos nossos lares, seja na realidade política, seja na realidade familiar, seja na realidade que você vive, que precisa de libertação, que precisa de esperança, que precisa dessa confiança num Deus que abre até mesmo o Mar Vermelho para salvar o seu povo. O Senhor está aqui e veio para nos salvar. Como dizem Osés, o Senhor levou o povo ao deserto, né, depois do Mar Vermelho, para falar de amor ao coração, né? Levou para aquele lugar para reconquistar, né, o seu povo com amor, né? Então é muito do que a gente falou, né? Reconquistar o povo com amor, com a caridade, com o bem. É isso que Deus fez com aquele povo. Vamos rezar com essa canção. Eu e o padre vamos cantar e a gente pede as bênçãos de Deus sobre nós, sobre a sua vida, Paulo, sobre a sua família, sobre a história de cada um de nós que aqui estamos. O PHN é isso, é essa luta de santidade, essa luta com esperança. O sol vai se pondo, o sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe, Padre, mas existe um grande amor que nos ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança que abriu o Mar Vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Reza, Pai. Reza para que os nossos corações então recobrem essa confiança, essa esperança. Sim, Senhor Jesus, queremos te pedir, Senhor, toda a tua graça, todo o teu poder. Vem, Senhor Jesus, com o teu Santo Espírito, nos trazendo uma nova esperança. Abrasa os nossos corações com o teu poder, com a tua força. Tira-nos de uma prostração, de um descrédito. Mas vem, Santo Espírito, e toca em cada familiar, em cada pai, em cada mãe, em cada filho, em cada família que nos acompanha neste momento, que talvez esteja na desesperança. Vai, Santo Espírito de Deus, e traz novamente um novo ardor, um novo pensamento pautado no amor de Deus. Vem, Santo Espírito de Deus, age em cada um que nos acompanha nesse momento e toca com o poder, toca com a tua unção. Dá-nos confiança, Espírito Santo, dá-nos esperança. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração.
Senhor, pela sua presença. Obrigado, meu Ministério de Música, meus irmãos. Obrigado, PHN, por essa noite. E a gente encerra com a bênção, né, Padre? Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria também, que nós temos ali essa imagem linda de Nossa Senhora. E assim a gente agradece, com esse ambiente agradável de fé, sobretudo de esperança, né, Padre? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Pra cima, vou confiar, vai. Vou confiar.